O sistema de barras laterais para o tratamento de classe 3, as barras laterais inferior ancoradas sobre mini implantes, é um projeto idealizado por mim, José Roberto Ramos, baseado nas ideias que já existem, né, em outros tipos de técnicas que já existem. Porém, essa técnica eu gostaria de apresentar para vocês de um modo mais detalhado, mostrando quais são as vantagens desse sistema em relação aos outros que existem, né, que são considerados sistemas de tratamento para classe 3 minimamente invasivo. Bom, aguenta até o fim do vídeo, porque eu vou falar sobre a parte de introdução geral, sobre a parte de colocação dos mini implantes, a parte de moldagem e transferência, a parte de instalação do dispositivo. Vou falar do projeto de um modo geral. Então o vídeo ele vai durar um pouquinho aí, tá? Em torno de uns 15 minutos. E você fica comigo até o final do vídeo, porque você vai gostar. Então vamos lá. Bom, esse sistema aqui é um sistema que a gente trabalha de modo lateral, tá? Normalmente a gente coloca os microimplantes entre raiz de canino e primeiro premolar, ou até mesmo em alguns casos entre as raízes dos premolares. Então, esse tipo de barra é para fazer um trabalho conjunto aí com a maxila utilizando as molas gigantes, associada a um disjuntor MARP híbrido de dois DATs aqui na região da pré-maxila, na região paramediana. No lugar das molas também pode ser utilizado elásticos, como método já tradicional em outros sistemas de tratamento de classe 3 com mecanoterapia fixa, utiliza-se elástico. O que eu quero fazer é uma comparação entre esse sistema de barra frontal e barra lateral. O que acontece com a barra frontal? Na minha opinião, esse tipo de trabalho aqui, ele é um trabalho muito interessante, porém tem algumas particularidades aqui que simplesmente muitas vezes precisa-se de fazer várias manobras para poder simplesmente conseguir um êxito com a parte de adaptação desse sistema. O que acontece é que muitas vezes não é possível colocar esse microimplante entre raiz de lateral e canino e por isso necessita-se fazer algum tipo de nivelamento de raiz de lateral, de canino, para criar o espaço para colocar esse microimplante. E nesse sistema lateral aqui, o que eu posso dizer é que na região posterior aqui entre premolares, entre canino e primeiro premolar, é uma região mais rica de osso, então te convida mais a trabalhar com esse sistema aqui. Uma outra coisa que eu faço comparação é que esse sistema frontal ele liga um lado com o outro. Então, se o ortodontista ele não tem experiência, vai ser os primeiros casos, e ele coloca qualquer um desses dois microimplantes aqui ligeiramente inclinados, ou seja, de uma forma assimétrica, esse dispositivo ele pode ter muita dificuldade em encaixar, porque ele vai entrar no microimplante e vai ficar fazendo essa pressão aqui, ó, tanto para tirar quanto para colocar. E muitas vezes, quando você encaixa um lado e vai encaixar o outro, você não consegue isso com perfeição, você tem que fazer alguns desgastes, ampliando aqui esse anel, criando um pouquinho de folga para ele entrar de uma forma passiva. Já o nosso sistema, ele é individualizado aqui, de forma assim, ele é separado, um lado do outro. Então, a gente faz um sistema com bandas e solda o tubo telescópico por vestibular. Então, o ortodontista, ele cimenta a banda no molar. Depois ele pega o cantilever aqui dessa forma, encaixa no tubo, de uma forma muito simples, assim. E vem e encaixa sobre a cabeça do mini implante aqui e põe uma resininha fotopolimerizável. Então, é feito de modo separado, né? Dessa forma. Então, é uma coisa muito simples e fácil para um ortodontista que tem pouca experiência. Ele encaixa aqui no tubo cantilever, girou e encaixou aqui na cabecinha do microimplante, pôs resina foto sobre a cabecinha, fotopolimerizou. Ele não toca na mucosa, ele fica sobreposto à cabeça do mini implante, né? Então, e aqui nós temos esses pivôs, que vai ser parafusado aqui, o anelzinho aqui da mola, a gente parafusa, torce, fica 24 horas fixa na boca do paciente, com forças, né, constantes.
Essas molas podem ser compradas num kit, vem 2 pares. Essa aqui, por exemplo, ela é de 10 milímetros de comprimento. Tem a de 7 também, então vem um parzinho, um par da de 7, um par da de 10 no estojinho. E você vai colocar na boca do paciente, parafusar o superior, esticar aqui e aferir com o dinamômetro, em torno de 250 gramas de força. Se a grande resultar numa força pequena, você pode substituir pela pequena ou vice-versa. Você vai escolher a melhor mola aqui de acordo com o tipo de classe 3, o espaço que você vai ter aqui sagital, né, determinado caso. Você vai fazer a eleição da mola, do comprimento e aferir a força com o dinamômetro. Ou em outros casos, caso você não prefira trabalhar com esse sistema de mola, você faz gancho aqui, né, no lugar desse pivô, desse braço, você pode fazer gancho aqui em cima, para usar com máscara facial também, e usar com somente elástico, né, elástico ligando a parte inferior na superior, para você não quiser usar, caso você não queira usar essa mola. Bom, enfim, eu falei sobre as vantagens de ser separado os lados, né, de você ter mais osso nessa região aqui, e de você também não ter a questão que fica na região anterior aqui, né, projetando mais ainda o músculo orbicular inferior, que o paciente classe 3, ele já tem um perfil, um aspecto estético já comprometido. Então, esse tipo de barra frontal, ele compromete mais o aspecto estético ainda do paciente. Já esse sistema não, então já trabalha de uma forma positiva em relação ao aspecto estético do paciente, e eu acredito também que é menos perigoso qualquer tipo de esbarro, qualquer tipo de contusão que tiver aqui, né, machucar, já que um lado é ligado ao outro dessa forma. Então eu acredito que dessa forma aqui é menos perigoso, e você já não tem também que ficar preocupando com o freio, né, esse aqui, dependendo do tipo do paciente, você tem que já fazer uma curva na barra para poder já se desviar da questão do freio. Então, esse sistema aqui já é um sistema que eu considero, tá, uma evolução em relação a esse outro sistema. Porque você vai utilizar 2 microimplantes da mesma forma que você utiliza no outro, e ainda você tem a questão de contar com o primeiro molar aqui como unidade de ancoragem também, para não deixar esse sistema girar aqui em cima da cabeça do mini implante. Então, nós temos vários clientes do nosso laboratório que usavam esse sistema e agora usam esse sistema porque observou clinicamente, né, que esse sistema ele apresenta diversas vantagens, tanto do ponto de vista operacional clínico, quanto também do ponto de vista conforto para o paciente, uma série de vantagens que eu já mencionei anteriormente. Então, se você já trabalha com esse sistema, eu te convido a conhecer o nosso sistema também de barras laterais, tá, para tratamento de classe 3. Bom, como que nós trabalhamos com a questão de transferência desses microimplantes para poder a gente construir isso no laboratório? Então, é importante que o ortodontista coloque os microimplantes aqui, uns 3 milímetros mais ou menos abaixo da cervical, né, bem centralizado aqui entre a raiz do premolar e do canino, ou até mesmo entre dos premolares. E ele vai fazer a transferência. Como seria isso? Então, antes do procedimento de moldagem e transferência, o ortodontista tem que colocar o elástico afastador nos molares, dos 2 lados, esperar aí uns 3 dias, vai afastar, ele vai remover os elásticos afastadores. No mesmo dia que ele removeu, ele vai colocar os microparafusos, os mini implantes, normalmente são os de 6 milímetros, a gente usa o da marca Morelli, né, para o nosso sistema. E aí você vai pegar uma chavinha dessa daqui da Morelli, que é essa chave de colocar o microimplante mesmo, que você coloca no cabo, né, naquele cabo. Você vai cortar ela aqui no talinho aqui e nós vamos fazer alguns análogos dessa forma aqui, ó. Que eu cortei e fiz algumas retenções, né, no cabo com um disco de carburum. E você vem e encaixa na boca do paciente dessa forma, dos 2 lados. Você prepara 2 sempre. E você vai pegar moldeiras, essas moldeiras de plástico mesmo, você vai cortar elas dos 2 lados, separar 2 partes. Vai fazer um furo na região lateral desse análogo e vai preparar silicone ou alginato, colocar, e você vai fazer a moldagem como se fosse um carimbo. Você vai apertar aqui em cima, vai copiar a oclusal e a face vestibular aqui.
Quando você tirar, esse análogo vai vir dentro do silicone dessa forma, certo? E aí você vai colocar ou um microimplante, o mesmo microimplante que você usou para colocar lá na boca do paciente, um usado, qualquer um que seja, ou uma réplica do mini implante da Morelli, que nós fazemos aqui no nosso laboratório via sistema CAD/CAM. Então ele é desse jeito aqui, ele tem uma cabecinha de prego. A gente encaixa aqui dentro do análogo. Nós vamos escutar o estalinho, né, o clique. E aí nós vazamos com gesso ortodôntico, gesso pedra, conforme você preferir. E vamos obter então um modelo de trabalho com uma réplica do mini implante para a gente construir a barra lateral dos dois lados. Então a gente, até para moldar, tem muita facilidade, porque a gente faz de forma individualizada, né? A gente separa de forma separada. Separamos aí as moldeiras e os lados e obtemos aí então os dois lados e construímos com bastante precisão a barra em cima de um sistema que foi feito sobre análogo. Por que o análogo é importante? Porque ele não vai mexer dentro desse material mais mole, ou seja, se eu não fizesse com o análogo, esse sistema de transferência, eu poderia colocar, só moldar, ia sair o sinal da cabecinha do mini implante aqui e colocar um mini implante, só que ele poderia cair, deslocar de lugar. Então é muito ideal que você coloque o análogo, né, usando a chave da Morelli para construir. Então, como esse sistema ele é utilizado em conjunto com um disjuntor superior, a mesma coisa é realizada no superior. Então, assim, usando um protocolo correto, a gente aconselha construir um guia, tá? Faz a moldagem do paciente, construímos um guia de acetato 1 milímetro ou silicone, fazemos furo no modelo, levamos na boca do paciente isso daqui e colocamos lá os dois microimplantes na região que foi, né, projetada aqui com o guia. Agora, para colocar esses mini implantes aqui no palato, tem algumas regras, tá? Eu como técnico, estou falando de um modo aqui superficial, para que vocês possam entender melhor, porque esse vídeo pode estar assistindo gente que não tem experiência nenhuma com mini implante. O mini implante no palato, nessa região aqui, chama paramediana, ela tem que ser colocada com uma inclinação de 45 graus em relação à espinha nasal, ou seja, em direção à espinha nasal, 45 graus, né, de inclinação em relação ao plano oclusal. Então a gente utiliza essa chave aqui da Morelli, acoplada aqui num contra-ângulo, e aqui atrás nós colocamos essa chave aqui, esse cabo de chave, para a gente conseguir girar ela e ao mesmo tempo colocar de uma forma manual isso daqui no palato, porque o contra-ângulo ele me permite, né, entrar na boca dessa forma aqui, inclinada aqui, 45 graus o mini implante em relação ao plano oclusal em sentido, né, à espinha nasal. Então a gente coloca, né, usando o guia, e uma vez a gente colocando, a gente vai tirar o guia da boca depois, os dois microimplantes já vão estar lá, posicionados no lugar de uma forma mais assimétrica possível. E nós vamos colocar também dois análogos aqui, ó, com a cabecinha, né, as chaves, virou análogo, a gente coloca uma aqui, aperta, faz o clique. Vamos colocar o outro análogo também, do outro lado. E vamos fazer a moldagem, né? Deixa eu ver onde foi parar meu outro análogo aqui na mesa. Aqui está. Então, os molares já devem estar afastados previamente, né? Colocou o elástico, tirou para a gente preparar para fazer a moldagem, para ficar o espaço para colocar as bandas. Não necessariamente precisa de pôr bandas agora, nesse momento. Então, pode moldar, né? E na moldagem vai ser transferido os análogos para moldagem. Posso usar silicone pesado ou alginado. E eu vou colocar aqui também as réplicas, né, do microparafuso. Eu vou apertar, ela vai fazer o barulhinho, o estalo. Caso você não tenha as réplicas, tá, fornecida pelo laboratório Ortolabor, você pode pegar qualquer mini implante usado na marca Morelli mesmo, compatível com a chave, e colocar o mini implante usado, que quando você vazar a moldagem,
você vai obter o modelo de trabalho com os parafusinhos, né, alojado e com a cabecinha a réplica dos parafusos alojado no modelo de trabalho, para que seja construído então o disjuntor híbrido superior. Esse sistema que nós estamos realizando aqui de transferência, moldagem de transferência, para um disjuntor que é colocado na boca do paciente dessa forma, né? O laboratório confecciona, você vai cimentar com ionômero de vidro as bandas, direciona aqui os anéis na cabecinha dos microparafusos. Cimentou, você vai colocar a resina foto aqui sobre a cabecinha dos parafusos e fotopolimerizar. Observa que ele fica sobreposto à cabeça do mini implante, ele não toca na mucosa. Por que isso é importante? Porque vai ser feito um trabalho no sentido sagital, essa força vai ser jogada em cima aqui da maxila, e esses anéis aqui, eles vão apoiar no palato, né, e pode ferir o palato. Então, dessa forma aqui, ele não toca no palato intimamente, ele tem apoio somente aqui na auréola, aqui no limite do limite da cabeça do mini implante tem uma auréolazinha, então ele apoia lá e não toca na mucosa. E aí, uma vez instalado o MARP, né, o superior, o MARP de 2 DATs, que é o sistema híbrido aqui, você vai então ligar a parte superior com a inferior, que no caso seria, né, parafusar aqui a mola, né, na parte superior e depois encaixar na parte inferior e parafusar a mola. Então vamos simular aqui para que você possa entender perfeitamente. Esse sistema é muito simples, né? Porque uma vez confeccionado, seguindo todo esse protocolo certinho aqui, a gente não tem problema nenhum de adaptação. Pode dar algum tipo de problema se você não usar os análogos, né? Se esse microimplante ele mexer dentro do alginato, na hora de vazar alguma coisa assim, a gente pode ter algum problema de adaptação. Então, essa técnica de análogo assim, eu desenvolvi aqui de um modo muito simples, né? Barato. E aí, então, você com um dinamômetro, você estica aqui, né, a mola. Suponhamos que tem uma classe 3 que você estica, afere a força com o dinamômetro, vê se essa força é ideal, de uns 250 gramas aproximadamente, né? E você vai, então, encaixar aqui na cabecinha aqui do cantilever, do pivô, o anelzinho da mola, dessa forma. E você vem com a chavinha e o parafuso e coloca o parafuso dessa forma aqui e torce ele vai travar aqui dos dois lados. Caso você não queira usar a mola, você pode usar elástico também, ao invés de fazer esse sistema de pivô de mola, você pode usar elástico e vai funcionar da mesma forma. Então, esse sistema é um sistema fixo com força constante, 24 horas. É muito interessante porque não depende da colaboração do paciente com o elástico, né? Então, nós temos aí bastantes casos aí em andamento, casos já que já foi feita essa fase aqui, já passou para agora correção com aparelho fixo. E dentro de aí, alguns meses, até mesmo aí no próximo ano, já vamos ter bastante artigo publicado já, mostrando os resultados, né, advindo dessa técnica maravilhosa aqui que eu desenvolvi. É uma técnica sofisticada e simples ao mesmo tempo. Então, eu acredito que vocês obteve informações técnicas, tá? Por intermédio de um técnico de laboratório. Eu sou técnico de laboratório. Nós fizemos uma apresentação aqui tudo em cima de manequins, para que vocês possam ter ideia. Mas, caso vocês tenham mais dúvidas, tá? Vocês podem estar consultando diretamente com a gente, solicitando aqui uma consultoria. Eu posso estar com o maior prazer te passando mais informações para encaminhar os seus trabalhos para o nosso laboratório. Nós atendemos todo o Brasil. Vocês podem estar providenciando os modelos e enviar por qualquer companhia aérea, né? Azul Cargo, TAM Cargo, GoLog, até mesmo Sedex. Uma vez que você prepara tudo certinho, seguindo o protocolo, não vamos ter problema. Então, nesse meio tempo, posso te dar todo o suporte para que você mande tudo da melhor forma possível e a gente desenvolva com toda a excelência o seu dispositivo.
Então, sinta-se à vontade para entrar em contato com o nosso laboratório e utilizar esse sistema aqui maravilhoso.